Funcionária da UPH da Zona Norte presta depoimento à polícia. Inquérito investiga irregularidades no laboratório que prestava serviço à prefeitura. Zoonoses de Salto realiza mutirão contra a dengue. A Guarda Civil Municipal aumenta o efetivo para a Operação Natal Seguro. Quinta-feira, 11 de dezembro, Noticidade começa agora. Olá, boa noite. Prestou depoimento hoje no 3º DP de Sorocaba uma funcionária da UPH da Zona Norte. Essa oitiva faz parte da investigação da polícia sobre irregularidades no Servilab, laboratório responsável por exames de sangue e que foi interditado em novembro. A técnica em patologia clínica prestou depoimento por 40 minutos. A funcionária terceirizada da unidade pré-hospitalar da Zona Norte de Sorocaba trabalhava na UPH no dia em que a vigilância sanitária constatou problemas e interditou o laboratório. Segundo a delegada que investiga o caso, a técnica entra em contradição com a fala do dono do laboratório sobre a realização de exames. As funcionárias que foram ouvidas até o presente, elas informam que havia reagentes até um determinado momento e que os exames foram feitos com base nessa metodologia que utiliza os reagentes. O proprietário fala que, em razão da inexistência de reagentes, que ele já havia pedido, inclusive, pelos Correios, os quais estavam em greve, ele não havia recebido esses reagentes, ele estava fazendo os exames com outros equipamentos que ele tem na sede. A vigilância sanitária alega ainda que 2 equipamentos usados para a realização de exames estavam inoperantes, mas segundo a defesa do laboratório, as máquinas funcionavam normalmente. Se for comprovado que o Servilab não tinha condições de fazer os exames, o proprietário pode responder por estelionato e dano à saúde. A polícia aguarda ainda a perícia do Instituto de Criminalística em computadores das UPHs para saber quantos exames foram feitos. De acordo com a delegada, as unidades não arquivam os exames, o que atrapalha as investigações. Além disso, não havia fiscalização para os trabalhos do laboratório. Por isso, gestores da saúde serão os próximos convocados para prestar depoimento. Nós teremos que ouvir as pessoas que são indicadas nos contratos feitos pela Prefeitura com o laboratório como gestores ou como responsáveis pela fiscalização, que, segundo consta, até o presente, eles não tinham essa fiscalização, não havia essa fiscalização. Também no 3º DP de Sorocaba, a polícia ouviu uma funcionária de uma agência de viagens que fechou as portas em novembro. Mais de 50 vítimas registraram boletim de ocorrência porque pagaram e ficaram sem viagem. A funcionária se diz vítima do proprietário também. Ela não teria recebido o salário de outubro. O dono da agência está foragido. A polícia vai ouvir ainda outras vítimas, a irmã do proprietário da agência e a faxineira dele, porque a empresa está no nome dela. E ainda dentro do trabalho da polícia, foi aberto inquérito para investigar o suposto desvio de verba na Santa Casa de Sorocaba durante a gestão de Antônio Faziabem. O inquérito foi baseado na auditoria feita pela Prefeitura no hospital. Várias irregularidades foram apontadas, entre elas a não prestação de contas de 5 milhões de reais que seriam usados na construção do Centro de Oncologia. As investigações devem ficar sob responsabilidade da Delegacia Seccional de Sorocaba. O delegado Marcelo Carriel falou sobre o rumo desse inquérito. Estamos encaminhando essa auditoria para uma perícia contábil da polícia, da superintendência da polícia científica. Existe uma ordem lógica para o chamamento dessas pessoas. De acordo com a participação de cada uma, seja as envolvidas, sejam eventuais testemunhas, a gente tem que primeiro ter uma cronologia de como elas serão e de que forma e qual a ordem de chamada dessas pessoas. Um homem de 43 anos foi detido com drogas e um fuzil falso no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Segundo a PM, ele estava em um grupo de pessoas que tentou fugir da abordagem policial. Com o suspeito, ainda foram encontrados carregadores e munições. Também foram apreendidas uma balança de precisão, 400 porções de maconha, crack e cocaína, além de 400 tubetes vazios. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.
Um homem de 34 anos foi preso hoje por bater no próprio pai de 72 anos. Segundo a polícia, o agressor é usuário de drogas e fez isso porque os pais não deram dinheiro para ele comprar o entorpecente. Ainda de acordo com a polícia, a mãe do suspeito informou que ele já havia agredido o pai e ela outras vezes, mas que não haviam dado queixa por medo de ameaças. O idoso foi encaminhado ao PA da Zona Norte e passa bem. O CREMESP, Conselho Regional de Medicina de Sorocaba, abriu uma sindicância para apurar o caso do menino de 3 anos que teria sido agredido por um médico na Santa Casa da cidade. Nesta terça-feira, o menino passou por exame de corpo de delito no IML de Sorocaba. A mãe da criança disse que o menino não se comportou e o médico deu um tapa no rosto do menor, que passa por tratamento de asma na Santa Casa. O hospital também vai investigar a agressão. A chuva finalmente começa a dar as caras na região e por isso é preciso estar atento à dengue. Em Salto, hoje pela manhã, a equipe das zoonoses da cidade realizou um mutirão para fiscalizar as residências no combate ao mosquito transmissor da doença. Nada passa despercebido aos olhos da agente. No alto, um bom exemplo, caixa com tampa e tela. As plantas nos vasos, sem pratinhos, também receberam aprovação. Às vezes tem hora que a gente está cuidando de uma coisa e de outra, mas sempre a gente está tomando cuidado porque a coisa é muito perigosa, né? Seu Carlos Ferreira recebeu os parabéns, mas na saída não escapou de um puxão de orelha, um pneu com água acumulada. Eu trouxe ele, já vou pegar ele, já vou levar para a borracharia e lá eu já vou colocar o step. Não vai ficar com água? Não, não vai ficar com água. A campanha de vistoria nas residências segue até esta sexta-feira no Jardim União, Jardim Marília e Jardim São João. Fura, ou coloca areia ou passa esponjinha. Cada 2 dias, tá bom? Não pode deixar assim. Tudo bem? Tá bom. Pontos que precisaram de reforço nas orientações. Vanessa foi questionada sobre um cantinho no quintal. Aqui tem uma água parada, né? Não, essa daqui eu tô usando agora. A única água parada aqui não tá parada, é que eu uso ali. Aí quando eu acabo eu pego, tiro a água e seco o paninho, aí coloco no piso que nós colocamos para não ficar caindo água. Os agentes fizeram 3 visitas ao longo do ano. Nesta região, eles tiveram de voltar devido ao índice registrado. A cada 100 imóveis, em média, foram encontradas larvas em 3 deles. A gente faz essa visita para fazer um apanhado geral e retirar desses imóveis, né, os materiais que possam estar acumulando água. Tem um caminhão dando suporte para a gente que faz a coleta, passa por todas as ruas coletando os materiais que estiverem dispostos na calçada. Larvas foram encontradas no banheiro de um barracão fechado para alugar. Amostras foram recolhidas e vão seguir para análise em laboratório. Seu José Carlos, o proprietário, se comprometeu a visitar o local mais vezes para evitar a proliferação do mosquito da dengue. É bom, a recomendação, né, para que todo mundo tome cuidado, porque o primeiro a ser picado, né, é a gente. No restante do imóvel, tudo seco, sem criadouro. Ponto contra a dengue. E por falar em dengue, um telespectador nos enviou imagens de um terreno onde funcionava uma empresa de caminhões no Jardim Gonçalves, em Sorocaba. Há cerca de 4 meses o local está vazio. Pelas imagens é possível ver móveis abandonados, o que torna a área um abrigo para o mosquito da dengue. E o que mais preocupa é que esse mesmo morador afirmou que o número de pernilongos no bairro aumentou. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba, mas até agora ninguém nos respondeu. E chove muito nesse momento em Sorocaba. A gente vê imagens do bairro Campolim. A sexta-feira deve continuar com pancadas de chuva à tarde e à noite. Sorocaba registra a mínima de 21 e máxima de 29 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Tietê, as temperaturas variam entre 22 e 30 graus. Mesma máxima prevista para Jumirim. Em Jundiaí, a mínima de 20 e a máxima de 29. Em Itapetininga, a máxima é de 28 graus. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou a prestação de contas de 2 deputados eleitos em Jundiaí. Os magistrados entenderam que as irregularidades encontradas nas candidaturas de Miguel Haddad, eleito deputado federal pelo PSDB, e Luiz Fernando Machado, deputado estadual pelo mesmo partido, comprometeram a aprovação das contas. A decisão cabe recurso e os 2 deputados eleitos nos informaram por telefone que vão recorrer da sentença.